Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. A gente usa essa forma de se referir a essa carta, mas nós vamos ver que essa é uma carta colegiada, né? Lá no primeiro verso, Paulo fala, né, e não só em seu nome, mas também com Silvano e Timóteo. Portanto, é uma carta que está aqui pluralizada, né, podemos assim dizer. Capítulo 5, nós vamos ler os 24 primeiros versos. Diz assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Vamos orar. Ore para que Deus fale com você. Ore para que a palavra de Deus não encontre empecilhos, seja na sua transmissão, seja na sua recepção. Ore porque a sua maior necessidade é que Deus fale ao teu coração nessa manhã. Pai, nos colocamos aqui diante de Ti e da Tua palavra. E nós suplicamos o Teu favor, a Tua graça, para que possamos recebê-la em nosso coração. Ensina-nos, instrui-nos, educa-nos na pedagogia santa do Senhor. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto nós lemos há poucos dias e, poderíamos dizer que essas são as últimas das primeiras palavras do apóstolo Paulo. A carta aos Tessalonicenses data provavelmente anos 50, 52, né? E ela se dirige a uma igreja jovem que, devido às perseguições e incertezas no mundo, estava confusa quanto, por exemplo, ao dia do Senhor e, portanto, carecia de encorajamento para viver a vida cristã. Eu gostaria muito que você voltasse comigo aqui, nós vamos
observar alguns versos nessa carta. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Eu gostaria muito que você acessasse o texto enquanto nós expuséssemos aqui alguns versos que acho importante para um pano de fundo. Como eu disse, o verso 1 já fala desse colegiado. Essa carta foi endereçada aos Tessalonicenses, em nome de Paulo, Silvano e Timóteo. Atos capítulo 17 vai narrar para nós como foi a chegada de Paulo em Tessalônica, as dificuldades que ali ele enfrentou, as lutas que ali ele passou, né? E depois ele sai de Tessalônica com destino a Bereia. Os jovens verificaram isso aqui há 2 semanas atrás, e nós sabemos das perseguições que Paulo ali enfrentou. E há um testemunho muito positivo do apóstolo quanto à vida ou à igreja dos irmãos em Tessalônica. No verso 8 do capítulo 1, Paulo começa dizendo que, partindo deles, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. E não somente isso, mas também por toda a parte tornou-se conhecido a fé que vocês têm em Deus. Então, estava repercutindo o testemunho daquela igreja por aquelas regiões. O resultado é que não temos necessidade de dizer nada mais sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Observe qual era a característica do testemunho da igreja de Tessalônica. Era um povo que havia feito o quê, irmãos? Deixaram os ídolos para servir, ou a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Essa deveria ser a característica da vida cristã, ou a característica de uma igreja cristã. Nós deveríamos ser reconhecidos por um povo que deixou os ídolos, abandonou os ídolos, expulsamos os ídolos, destronamos os ídolos. Por quê? Porque nós temos aguardado dos céus a manifestação do Filho de Deus e vivemos para servi-lo. Irmãos, esse capítulo 1 nos mostra muito de como deveria então ser o nosso chamado, como deveria repercutir o nosso testemunho. O testemunho cristão deveria ser um povo que deixou os ídolos para trás. No capítulo 2, Paulo vai falar como foi o seu trabalho missionário entre eles. Olha comigo o verso 7, parte B. Ele diz: quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Portanto, era um povo que havia deixado os ídolos, que estava servindo a Deus, aguardando a manifestação do Filho de Deus, e Paulo entre eles se comporta como uma mãe cuidando dos seus filhos. E todos nós que temos a figura materna, temos a noção de como uma mãe cuida dos seus filhos. É claro que há exceções, né, irmãos? Há loucuras por aí. Mas, geralmente, nós estamos falando de um cuidado amoroso, de um cuidado atencioso. Mas, por outro lado, o ministério espiritual, o ministério do apóstolo Paulo é também equilibrado. Se ele é como uma mãe que cuida, o verso 11 ele diz assim: vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus que o chamou para o seu reino e glória. Portanto, o ministério apostólico tem 2 aspectos: o cuidado terno de uma mãe amorosa, mas também o alerta, o chamado, a exortação e o consolo de um pai que ama. Portanto, irmãos, essa carta ela é repleta para nós de exortações. Você vai perceber aí no final do capítulo 2 que Paulo pretendia visitar os irmãos de novo, mas o verso de número 18, o final dele do capítulo 2, Paulo vai relatar que Satanás o impediu. Eu sei que parece que a gente às vezes ignora os desígnios do inimigo, mas Paulo não é assim. E ele escreve que o inimigo havia então o impedido,
Portanto, ele envia Timóteo de Atenas para Tessalônica, para saber como os irmãos estavam. E aí, no verso de número 3, ao melhor, final do verso 2 do capítulo 3, ele diz que enviou Timóteo para fortalecê-los, dar ânimo a eles na fé, para que ninguém seja ou fosse abalado por tribulações. E o final do verso 5, ele diz: enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse. Portanto, o tentador seduz, o tentador impede, o tentador está à espreita. E aí, o objetivo dele, final do capítulo 3, verso 13, era que ele fortaleça, o nosso Senhor, o coração de vocês, para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir do capítulo 4, Paulo vai tratar sobre como viveremos. Portanto, eu gostaria de meditar nesse tema, vivendo como filhos da luz. Bom, o nosso texto tem como reflexões profundas sobre a vida cristã, como viver a vida cristã, como viver a vida comunitária de forma santa e agradável a Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos refletir sobre isso. Viver a vida cristã não é apenas cumprir uma agenda cristã. A vida cristã tem uma agenda cristã, mas ela não é uma agenda cristã. A vida cristã não pode se resumir aos nossos compromissos semanais. Eles têm o seu lugar, eles têm a sua importância, mas a vida cristã, ela abrange tudo o que somos e tudo o que temos. Portanto, pensando nesse capítulo 5 que lemos, eu pensei em algumas divisões para a nossa edificação. Verso 1 a 11, eu pensei sobre o tema viva sobriamente e seja vigilante. Viva sobriamente e seja vigilante. Se você olhar os versos 12 a 15, pensei sobre o tema leve a igreja a sério. Leve a igreja a sério. E por fim, versos 16 a 24, também pensei num outro título, onde nós poderíamos abordar como sejamos integralmente santos. Portanto, irmãos, o capítulo 5, bem como toda essa carta, tem como objetivo aquilo que Paulo diz aí no verso de número 1 do capítulo 5, observe aí: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor. Essa é, vamos dizer assim, a chave, a ponta de lança dessa carta, o dia do Senhor. Veja, Paulo enfatiza que não os escreveu sobre o quando e o como. Olha para o verso 1 aí de novo. Quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão. A NVT traduziu esse verso porque eles queriam saber sobre o como e o quando. Irmãos, há muitos debates. A escatologia, o último capítulo da teologia sistemática é um campo muito amplo. Nós temos várias linhas de interpretação. E quando nós falamos do dia do Senhor, as pessoas se perguntam ou se preocupam sempre quando? Com como e com quando. Como é? Quando será? De que forma isso acontecerá? Paulo diz, nós não vamos tratar sobre esse assunto, eu não vou escrever sobre isso, mas eu vou escrever sobre o que vocês sabem muito bem. Me parece muito com as palavras de Jesus para os discípulos, quando ele é assunto aos céus, quando ele diz a eles, quando eles perguntam se era o tempo de restaurar o reino a Israel, e ele diz assim, não vos compete saber tempos e épocas que está destinada ao Pai. Paulo está dizendo, eu não tenho nada a dizer sobre o como e o quando, mas eu tenho a dizer sobre aquilo que vocês sabem muito bem. E o que eles sabiam muito bem? Que o dia do Senhor viria como um ladrão à noite. É isso que ele diz.
Paulo descreve que esse dia será repentino e que ele é inevitável, assim como as dores de parto para uma gestante. A comparação que ele faz é essa. Se alguém, todas as irmãs que foram mães sabem, é inevitável que uma mulher grávida passe pelas dores de parto. Não há como escapar. Paulo está dizendo que o dia do Senhor está às portas, como as dores de parto estão às portas para uma mulher que, então, está grávida. Ele diz que o reino de Deus, ou usando as palavras aqui de Paulo, nós podemos concluir que o reino de Deus e a sua manifestação física está fertilizado pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por que o dia do Senhor é uma certeza? Porque o dia do Senhor é um fato. E isso os irmãos em Tessalônica sabiam bem. Porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e está assentado à destra de Deus nas alturas. É por isso que esse dia está próximo. É por isso que esse dia é inevitável. É por isso que esse dia é incontornável. Meu irmão, minha irmã, ninguém escapará desse dia. Às vezes a gente tem uns compromissos que a gente dá um jeito de dar uma escapada, né? É possível fazer isso. É possível que você não cumpra uma agenda pré-determinada. Mas nesse dia, bons e maus, vivos e mortos, céus e terra, têm um encontro marcado com o Rei da Glória. Ninguém vai poder mudar o curso desse dia, e nem o caminho que nos leva a Ele. Paulo reafirma algumas verdades acerca dos santos em Cristo Jesus. Primeiro, os crentes são filhos da luz e não filhos das trevas. Irmãos, o que caracteriza então o povo de Deus? Eles são filhos da luz. Assim, eles devem se caracterizar por uma vida sóbria e vigilante, pois o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Irmãos, como nós, como filhos de Deus, precisamos viver nesses dias. Observe comigo Romanos capítulo 13. Poderíamos ler muitos textos, né, acerca desse assunto, mas volte aqui comigo na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 13. Vamos ler apenas um verso. O verso também de número 13. Romanos 13, 13. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Paulo está dizendo que nós estamos vivendo em pleno dia. Há uma luz sobre nós. Quando ele diz que nós não estamos em trevas, significa dizer que o nosso coração e a nossa mente já foram iluminados. Nós já fomos alcançados pela mensagem do Evangelho. Portanto, seria uma contradição total que os filhos da luz vivessem como filhos das trevas. Importa dizer, irmãos, que nós corremos esse risco. Não durmam, estejam atentos. Final do verso 6. Portanto, não durmamos, porque há um sono a respeito desse dia. As pessoas estão vivendo como se elas nunca fossem prestar contas a Deus. E isso, às vezes, irmãos, não se faz referência apenas a ímpios, mas muitos crentes têm vivido assim. Paulo diz, não durmamos. Estejamos atentos e sejamos sóbrios. Meu irmão, não abra os jornais e mergulhe no sono. Não coloque sua expectativa em coisas que vão adormecer a sua devoção, que vão minar o foco do seu coração. Não durmamos. É isso que Paulo está dizendo. Estejamos atentos, sejamos sóbrios.
Pois os que dormem, verso 7, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Qual é a noite do teu coração? O que tem te feito entrar em sonolência? Nós estamos orando pelo nosso país e vemos tudo que tem acontecido no Brasil, fora do Brasil. Essas coisas têm um objetivo: nos colocar para dormir, nos roubar a sobriedade e nos fazer esquecermos desse dia. Portanto, verso 8, Paulo conclui: nós, porém, somos do dia. E mais uma vez ele faz esse apelo: sejamos sóbrios. Sejamos sóbrios. Irmãos, a sobriedade é um clamor da literatura de sabedoria na Escritura. Estamos aí com Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, Jó, uma sequência de livros, um gênero literário inteiro para nos mostrar como viver sabiamente, como não desprezar a vida, como não gastar o nosso corpo naquilo que não traz glória para o Senhor, como não vivermos entorpecidos, como não sermos engolidos pela realidade de um mundo profundamente afetado pelo pecado. Paulo está chamando essa igreja à sobriedade. Paulo está chamando essa igreja a um viver digno e santo. Essa é a primeira sessão. Então, como eu disse para os irmãos, né? Viva sobriamente e vigilante. Na segunda sessão, verso 12 a 15, Paulo começa e parece que alguns irmãos entendem que, será que Paulo perdeu o fio da meada? Porque quando ele vai tratar da nossa vida comunitária, ele começa falando da relação da igreja com os líderes. E muita gente acha que Paulo perdeu o rumo do assunto. Não perdeu. Porque uma das características de um povo que é sóbrio, que vigia, né, que não está embriagado, é justamente esse. São pessoas que levam a igreja a sério. Observe aí o verso 12 desse capítulo 5. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenhais consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Esses dois versos nos ensinam: leve a igreja a sério. Irmãos, não é pelo fato de que nós temos lideranças cristãs corrompidas, envolvidas com questões que não cabe aqui mencionar, não é este o fato que irá nos desobrigar de honrar aqueles homens que servem a Deus com sinceridade. Não use isso como desculpa. Há pessoas que, por exemplo, não contribuem na obra do Senhor por um argumento assim: os pastores fazem mau uso do dinheiro. Isso não te livrará. Paulo está dizendo que uma igreja sábia, uma igreja que vive sobriamente, ela tem uma relação humilde com aqueles que os governam, que os ensinam e que os discipulam. Se para Paulo, então, o dia do Senhor tem um impacto direto na forma como devemos viver a vida presente, por outro lado, isso tem um reflexo direto sobre a vida cristã comunitária. Os filhos da luz levam a igreja a sério. O que é levar a igreja a sério? Irmãos, é se envolver humildemente, suportando as cargas uns dos outros, orando, servindo, amando. Igreja não é portfólio de rede social. O que eu quero dizer com isso? Nós não somos instrumento de autopromoção. Há dores aqui. Nós choramos. Nós perdemos irmãos. Irmãos ficam fracos na fé. Casamentos passam por problemas. Jovens se perdem. Há uma luta real aqui. E essa não aparece na rede social. E é sobre essas lutas que Paulo está dizendo. Quantas pessoas não oram pelos seus líderes? Quantos crentes na fé não oram por seus pastores? E por que eles fazem isso? Porque eles não levam a igreja, então, a sério.
Paulo começa por uma parte importante no que diz respeito à igreja do Senhor, os líderes. A igreja precisa reconhecer seu árduo trabalho em discipular o rebanho de Deus. E como é que nós fazemos isso? Ele diz aí, a maneira como nós vamos fazer isso é os tratando com respeito e amor sincero. Paulo não está pedindo nada demais. Trate-os com respeito e com amor sincero. Ainda precisamos considerar que a igreja é um ambiente onde devemos advertir indisciplinados, encorajar desanimados, ajudar os fracos e exercer paciência para com todos. Meu irmão, preste atenção nisso que eu vou te dizer. Não é pelo fato de que muitos têm avacalhado a igreja na esfera pública. A igreja continua santa, gloriosa, marchando triunfantemente na obra redentora de Cristo Jesus. E um dia, todos darão conta do que tem feito por ela. Cuidado, eu falo a partir de mim, que tenhamos cuidado ao tratarmos deste assunto. Levemos a igreja a sério. Paremos de pensar na igreja como um programa de final de semana. Pare de pensar na igreja como o seu clube de amigos. Paulo está dizendo, exortem-se mutuamente. Há irmãos que vão entrar em ócio, preguiça, talvez até do trabalho. Há irmãos que vão perder a esperança, perder a fé, por causa de uma luta na vida, por causa de uma perda na família, por causa de uma crise financeira. A nossa batalha é real. Que o Senhor nos ajude. Terceira sessão, versos 16 a 24, Paulo descreve para nós os imperativos de uma vida santa. Olha aí, capítulo 5, verso 16. Primeiro verso, o primeiro imperativo, alegrem-se sempre. Irmãos, esse mandamento parece tão simples, mas não é. Como é que você vai dizer para uma pessoa, irmão, alegre-se sempre? E se você não sabe de que alegria ele está falando, você pode entrar em contradição. Porque nós passamos por tristezas, nós vivemos momentos difíceis. Mas essa alegria a que Paulo está fazendo referência aqui, é justamente a alegria no Senhor. E cuidado para que você não venha justificar a sua falta de alegria no Senhor por causa das suas circunstâncias. Uma coisa é a alegria que depende de circunstâncias. Por essa, irmãos, nós manipulamos pessoas, mexemos a peça do xadrez para nos favorecer, brigamos pela nossa causa, fazemos o que for preciso. Só tem um detalhe, essa alegria ela é passageira. E logo que você conquista essa alegria momentânea, você vai ter que virar o escarcéu de novo, para reconquistar aquela alegria falsa. Sabe por quê? Ela é um ídolo. E os irmãos em Tessalônica foram reconhecidos por pessoas que deixaram os ídolos. Observe comigo, volte aqui, Salmos capítulo de número 4. Apenas esse verso, só para entendermos um pouco sobre do que Paulo está falando. Salmos capítulo 4, lá no início do livro. Salmos 4, versos 7 a 8. Não vou ler todo o contexto, mas se você ler esse salmo, você vai ver que o salmista está passando por um momento difícil. Mas olha o verso 7, o que ele diz. Enchesse o meu coração de alegria. Alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e vinho. Em paz me deito e logo adormeço. Pois só Tu, Senhor, me faz viver em segurança. O salmista declara que o Senhor encheu o seu coração de alegria, muito mais do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. E talvez ele poderia dizer assim, eu não tinha como dormir. Mas essa alegria provocou nele um repouso santo. E ele diz assim, em paz me deito e logo adormeço.
por causa da alegria do Senhor. Mas voltando lá para Tessalonicenses, Paulo ainda diz mais: alegrem-se sempre, diz orem continuamente. A vida cristã deve ser reconhecida por uma vida de constante oração. Paulo também diz assim que nós devemos dar graças a Deus por todas as coisas. O que é todas as coisas? Todas as coisas. Talvez você não está com dor de cabeça hoje. Talvez você não está com a pressão baixa. Você pode agradecer a Deus por isso. Talvez você se recuperou de uma enfermidade, de uma gripe. Talvez você se livrou de uma situação embaraçosa. Paulo está dizendo: deem graças a Deus por todas as coisas. Portanto, alegrarmos sempre no Senhor. Essa alegria deve ser constante. Essa alegria deve ser regada por uma vida de oração incessante. E uma oração que é cheia de ações de graças para com Deus por todas as coisas. Mas ele não para aí. Paulo também diz: não apaguem o espírito. Olha aí, o verso 19. Não apaguem o espírito. E o que Paulo quer dizer com essa expressão? Ele está dizendo que há questões na vida comunitária que nós podemos praticar que levam o Espírito Santo a ser apagado em nosso meio. A primeira coisa que ele diz é: não tratem com desprezo as profecias. Irmãos, há muita discussão em teologia sobre o que esse verso quer dizer. E por causa de algumas experiências, nós tendemos a migrar para um dos lados da moeda. É natural, é humano isso. Paulo diz: não desprezem as profecias. Por quê? Porque me parece que em Tessalônica estava acontecendo algo muito parecido com o que aconteceu em Corinto. Paulo está dizendo que essas profecias não deveriam ser desprezadas. E aí vamos lá, vamos entrar nesse ponto. Porque profecia aqui, para muitos, tem a ver com aquilo que é pregado somente. Me permitam um parênteses. Eu vivi os dois lados da moeda. Participei de movimentos evangélicos onde profecia era tudo. Então, profecia para lá, profecia para cá, profecia para lá, profecia para cá. E isso me levou a um ceticismo muito grande. E eu fui para o outro lado. Qual é o outro lado? Deus só fala comigo por meio da pregação e nada mais. Se Deus não fala por meio da pregação, Deus não fala de outra maneira. E parece que não é isso que Paulo está dizendo. Ele diz aqui que nós não devemos desprezar as profecias. Mas ele diz: ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Se nós não podemos desprezar as profecias, e elas podem ser ministradas ao nosso coração em momentos diversos, por pessoas diversas, qual a conclusão que nós temos? Nós temos um abacaxi para descascar. Porque se por um lado, meus irmãos, nós não podemos desprezar, nós também, por outro lado, temos que ouvir tudo e reter o que é bom. E acolher o que é bom. Muitas vezes Deus vai usar pessoas para falar com você. Muitas vezes você vai ouvir a palavra pregada aqui, e isso pode até não te atingir, mas alguém virá com uma palavra de Deus. Não despreze as profecias. Não é esse o caminho. Talvez porque você viveu experiências ruins no passado, você virou um cínico com isso, um cético, um zombador até. Tem gente que zomba disso. Não é esse o caminho que Paulo está dizendo para nós. Ouça e guarde aquilo que for útil. Afaste-se de toda forma de maldade, de mal, né? E aí, caminhando para o final, verso 23 e 24. Que o próprio Deus da paz o santifique em tudo. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Bom, por que Paulo faz essa referência ao Deus da paz quando o assunto é santificação? Irmão, eu acho que foi o Michael Wharton que diz isso. Talvez uma das maiores características de um nascido de novo, de um filho de Deus, é que ele está em guerra contra o pecado. Amém?
Eu costumo brincar, uma vez eu ouvi essa frase de um pastor, ele fala assim, que quando a gente conhece a Cristo, nós perdemos a paz de pecar. E é verdade. Nós estamos em luta constante contra o pecado. Mas Paulo diz assim, o Deus da paz o santifique em todas as coisas. Porque tem dias e tem momentos que a guerra é pesada e difícil. Mas Paulo está dizendo, você não está guerreando sozinho. E o Deus da paz é o Deus que venceu todos os nossos inimigos. A carne, o mundo, o pecado e o diabo. E ele diz que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Há muita discussão também sobre esse verso. Tem tricotomia, tem dicotomia, tem monismo, mas eu não penso que é esse o objetivo de Paulo. Paulo está dizendo o seguinte, do centro do teu coração até a tua pele, que você seja conservado íntegro diante de Deus. Por que ele está dizendo isso, irmãos? Há pessoas que vêm para a vida da fé, que creem no Evangelho, e ele então diz assim, eu sou crente, mas o bolso dele parece que não converte. Parece que a avareza dele também não tem cura. Parece que a língua dele também não experimenta transformação. E nem a sua mente. Mas ele é crente. Mas na sua profissão, ele é pagão. No seu exercer profissional, ele é pagão. Paulo está dizendo que tudo que somos e tudo que temos deve permanecer íntegro para o dia do Senhor. Irmãos, o que ele quer dizer com tudo? Tudo. O capítulo 4, que nós fomos ministrados na semana passada, Paulo vai dizer assim que nós precisamos saber mesmo até dominar o nosso corpo. Os seus olhos podem se dirigir em coisas que você não deve olhar, e você sabe disso, e você tem o dever de reconduzi-los. As suas mãos podem ser levadas a tocar coisas que não devem ser tocadas, e é seu dever não fazê-la. A sua língua pode ser tentada a proferir palavras que você sabe que não devem ser proferidas, é seu dever retê-las. É isso que Paulo está dizendo. O exemplo de Abraão é muito sugestivo aqui nesse ponto. Deus faz uma promessa para Abraão, que lhe daria um filho, mas ele resolve ajudar Deus, né? Porque ele está esperando 10, 20, 30, vamos acelerar o processo. Acho que Deus está precisando de uma ajuda, Deus está precisando desenrolar os termos da coisa. E ele vai e tem um filho com a sua escrava. E o que Deus faz? Chama Abraão. Abraão, corta aí o prepúcio do seu pênis. Eu vou te mostrar que eu não aceito contribuição humana naquilo que eu prometo. Meu irmão, minha irmã, tudo que não passa na cruz não experimenta a ressurreição. Portanto, nós poderíamos traduzir esse verso para alguns assim, que o Senhor, o Deus da paz, o santifique em tudo, e que todo o seu espírito, todo o seu corpo, todo o seu bolso, todo o seu coração, todos os seus pensamentos, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você toca, tudo isso seja preservado santo para o dia do Senhor. Se o bolso não passa pela cruz, se o corpo não passa pela cruz, se os meus olhos não passam pela cruz, isso não passa por ressurreição. Por isso, para Paulo é muito claro dizer, nós fomos crucificados com Cristo. Ponto final. Está na cruz o nosso trabalho, está na cruz o nosso dinheiro, está na cruz o nosso corpo, está na cruz o que fazemos, tudo está lá. Resolvido. E por fim, para concluirmos, quando nós pensamos sobre isso, nós falamos, nossa, como é difícil. Porque se tudo dependesse de nós, nós estaríamos perdidos.
acabados. Mas Paulo termina essa sessão com uma gloriosa lembrança. Aquele que os chama é fiel e fará isso. A impressão que eu tenho é que Paulo, ao se referir ao dia do Senhor, e ao dia que nós vamos contemplar a obra de Cristo concluída em nós, a expressão que talvez poderá subir ao nosso coração naquele dia é: não é possível. Será que o pecado nunca nos tocou? Paulo diz que o Senhor fará isso. Mas lembre-se, querido irmão e querida irmã, esse trabalho é nosso também. Nós fazemos 100% e Deus faz 100%. Mas essa obra de santificação, essa obra de restauração, até aquele dia, o Senhor está empenhado nela. Nele Ele empenhou a sua palavra. E o nosso nome está vinculado ao nome de Deus. E como eu disse para os alunos do CFC na semana passada, é por isso que a gente não pode chutar o pau da barraca, irmãos. Porque se a gente fizer isso, o nome de Deus vai para a lama. Foi isso que Israel fez. O nome de Deus foi envergonhado por causa do seu povo. É por isso que nós não podemos, irmãos, fazer da nossa vida o que bem entendermos, porque se assim o fizermos, o nome de Deus será zombado. E um dia o Senhor trará vingança sobre tudo o que se tem feito em nome dEle. Porque Ele é santo, Ele é justo, Ele é bom e Ele é fiel. Que Deus nos ajude e que Ele nos preserve pelo Seu Espírito para aquele grande dia, santos e irrepreensíveis para o encontro com o nosso Deus. Vamos orar? Você pode ficar de pé nessa manhã? Talvez tenha algo aí na tua vida que ainda não passou pela cruz. Talvez você, como Abraão, tenha destinado o seu corpo a produzir alegria para você mesmo. Isso tem provocado cansaço na tua vida. Talvez a tua língua tenha te derrubado, talvez os seus olhos que têm visto aquilo que não precisa ser visto ou que não deve ser visto. Talvez a tua mão tenha tocado aquilo que não deve ser tocado. O Espírito Santo nessa manhã vem te lembrar que há um dia de um encontro, um dia que é inescapável. Que hoje nós possamos levar à cruz aquilo que ainda não levamos, entregar ao Senhor em sacrifício aquilo que ainda preservamos, para que nós possamos experimentar nova vida em Deus. Pai, nessa manhã nós estamos aqui reunidos. E nós só temos que contar com a Tua misericórdia. O Senhor, como esse Pai que ama, como essa mãe que ama, esse Pai que exorta, nós queremos render a Ti, Tu mesmo conheces aquilo que em nós ainda luta e peleja para não passar pela cruz. Tem misericórdia de nós. Pai, nós somos um povo destinado a um encontro com o Senhor. Não para encontrar a Tua ira, mas a graça e o favor em Cristo Jesus por termos sido salvos e perdoados. Por isso, nessa manhã, Pai, anima os nossos irmãos que estão desanimados, renova aqueles que estão sem esperança, traga alegria àqueles corações que aprenderam a se alegrar nas coisas visíveis, mas que eles possam se alegrar nessa manhã no Senhor. Nós queremos estar contigo naquele dia, e queremos olhar para essa obra de santificação e render a Ti toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Dá-nos um dia na Tua presença, e nos traga aqui à noite também, Pai, para Te louvar e para Te engrandecer. É o que Te pedimos, no precioso nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.